Aqui, fecha mais, tá muito aqui, põe no close. Olha lá, põe no close. Ela! De volta, todo estrelado, Canela! Nosso primeiro programa de 2006. Canela, olha só, Canela, vocês precisam ver como é que o Canela tá estrelado hoje. Canela tá boca a boca hoje. Boca a boca, que maravilha. Pedrinho aí em toda. Olha aqui, Pessano aí também. Que mais? Gosme. Quem mais tá faltando? Quem mais? Que eu esqueci de quem? Boa também tá por aí. Mas Canela chegou com todas as estrelas azuis e brancas aqui. Chegou estrelado, verdadeira constelação. Olha que sorriso. Tá, Pessano! Oi. Mostra lá a cara do Canela! Mostra o Canela, ele vai fugir! Fugiu! Ah, não tem graça. Aqui, gente. Solta um pouco agora, tá parecendo um padre do interior. Solta um pouco agora, tá aparecendo o padre do interior. Ué, o Canela que mandou botar o botão aqui fechado. New look, novo visual. Raspou a barba, botou o cabelo todo assim, tô me penteando aqui, que hoje veio tudo correndo. Pensando, chegou a 5 minutos atrasado, foi tudo feito a moda jato. Com a participação especialíssima de Canela. Olha lá, Pensando, mostra lá esse novo visual do Canela. Não foge não, Canela. Vem cá, Canela. Canelinha, vem aqui. Canelinha, Canelinha. Que coisa mais bonitinha. Ah! Aqui, Pensando, chegamos aqui a toda. Nosso primeiro Pulando a Cerca 2006. Com uma nova concepção. Temos discutido aí desse longo período que foi a greve, as férias, o Natal, Ano Novo. A gente precisa mudar sempre, vida e mudança. Mudar a estrutura do Pulando a Cerca, uma estrutura mais avançada, evoluída com novas experiências, já que o canal universitário, o canal 17 da NET, que pertence à população brasileira, já que é da Universidade Federal Fluminense, é o portal de novas experiências. E aqui a gente está sempre experimentando, porque a vida, na verdade, são sempre novas experiências. Bem, o nosso horário continua todas as quartas-feiras, agora de 10h30 às 11 horas da manhã, e várias reprises. Não me pergunte o horário, porque eu também não sei, porque aqui também muda tudo. Opa, bateu aqui! Bateu! Bateu! Alô! Bateu. Tá bom aí o som, Pensando? Ótimo. Ótimo, então sopro aqui no alto-falante aqui. Aliás, por que é alto-falante, não é? Ele é alto, ou ele é alto? Ele é alto, ele não é falante, quem fala sou eu. Como é que é isso? Tudo bem. Aqui, gente, então vamos lá. Pulando a cerca mais uma vez com vocês. E como o tempo é mais curto, também a velocidade vai ser mais acelerada, maior rotação, maior RPM. E lembre-se, pular cerca é a vida. Pular cerca é superar os obstáculos. As cercas foram feitas para serem puladas, porque nós enxergamos o que tem lá do outro lado, um muro que é difícil. E o país vive há 506 anos pulando cercas, apesar de quererem o tempo todo colocar um muro enorme em volta da gente. Muito menos o muro das lamentações, muito menos muros altos e de pedra. Cerca nós vamos pular sempre, porque esse é o país que pula cerca. E sempre quem está aqui com a gente, é claro, é um representante da população brasileira. Claro que há 506 anos acostumado a pular a cerca. Então, mais uma vez com vocês, 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês, 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Opa, já vem eu pulando aqui outra vez! Aqui,
esse programa agora, desde o ano passado, nós fizemos uma experiência aqui legal. Agora tem uma companheira de pular a cerca. Agora tem... Alô! Mônica! Mete um close lá na Mônica Dias! 2006! Uhul! Lá, Uhul 2006! Novo programa! Dupla dinâmica. Aqui, pensando aqui. Aqui, abre uma... Nós aí! Ei, nós aí de novo! Toca aqui, toca aqui. É de novo! É assim! Assim. Travês! Legal! Ai, Aqui, agora abre pros dois, porque agora vamos manter o diálogo. Aqui o seguinte, tem que manter sempre o bom humor, que bom humor é tudo. Bom humor é sinônimo de maturidade, de respeito, de dignidade. Pode abrir? Abriu. Isso, abriu. Mas vai estreitar mais um pouco, tá muito longe. Chega mais perto de você, Daniel. Chega um pouquinho mais perto. Chega mais Encosta perto, mais. chega Vai perto. encostando, vai encostando! Nós Parece pra conversa em ver. mineiro, você vê? Ei? Tô balançando a cadeira, tô pitando. Faltou a cachaçinha. Cachaça e pitar aqui Cigarrinho de cigarrinho de pai. Semana que vem eu vou trazer chapeuzinho de pai aqui. Nós dois traz chapeuzinho de pai. Semana que vem nós temos convidados. Claro! Nós temos um convidado Tem sempre especial. convidado aqui. Todos convidados. Aqui, Mônica. Aqui, Pulando a Diga Cerca. aí, diga aí. Pulando a Cerca é um programa totalmente inusitado. porque Inesperado. Inesperado, porque nada aqui é Inesperado. combinado. Faltava 5 minutos. Daniel, o que nós vamos falar hoje aqui? Eu falei, sei lá, na hora a gente cria. Aí eu fiquei pensando, qual é o tema de hoje? O Eu tema tô de esperando hoje. até agora. Qual vai ser o tema de hoje, Daniel? Ela tá esperando. Claro. Quem espera é ela. E eu tenho que Claro. fornecer, ela tá esperando. Tô esperando, Eu tô também esperando. quero esperar. Vou até fazer um crochê. Tá esperando quanto tempo? Quantos meses? Agora tá pouquinho, tá de pouco. pouquinho. Tô esperando por pouco tempo. Tá, Não vou te tá aguardar muito tempo. Tá bom, no mínimo 9. É. Aliás, no máximo, né? Ah, Aqui, mais um tema que a gente podia discutir hoje, Sim, diga. eu estava aqui pensando, Diga. o absurdo. Absurdo. O que é o absurdo? O absurdo eu acho que é o inexplicável, né? Que a gente não consegue classificar. A gente acha que é absurdo. Você sabe o que eu não acho, não? Não? Não. O que é absurdo? O absurdo é o limite máximo da razão. É até onde o homem pode ir com a sua razão, ele pode até o absurdo. Então, o absurdo é o limite máximo da razão. Não é o após a razão? Não, é o limite máximo da razão. Até onde a razão pode ir é o absurdo. Rapaz. Pra mim, absurdo era depois dessa linha limite. Não. Onde você consegue explicar, não tem absurdo. Não. Então me explica melhor isso. Vou explicar o absurdo. Como é que eu vou explicar o absurdo? Explique o absurdo. Se o absurdo é inexplicável. Olha aqui! Dom Miguel de Unamuno, que foi um grande escritor espanhol, praticamente preceptor de Garcia Lorca, ele tem uma frase que eu acho notável, que diz o seguinte: só através do absurdo é que se chega ao impossível. Então o absurdo não é tão absurdo assim, porque a história da ciência do homem nesse planeta, que deve ter, o homem civilizado deve ter uns 10 mil anos nesse planeta, uma das histórias da ciência moderna que tivesse em torno de 2, 3 mil anos, né? Tudo aquilo que durante algum tempo foi classificado de absurdo, posteriormente se demonstrou uma coisa mais razoável possível. Então, por isso que eu estava te colocando que o absurdo, isso é uma conversa absurda, É verdade. é o limite máximo da razão. Não é a desrazão. Absurdo não é sinônimo de desrazão. É o limite máximo até onde a razão pode ir. O que é uma coisa fantástica. O que a gente chama de absurdo, que a gente chamaria de absurdo, é que esse absurdo rasga aquelas paredes frágeis, aquelas cortinas frágeis dos limites muito precários da razão. Ela vai além daquela cortina com a razão. É o limite ainda máximo da razão. Viajei, Daniel. Viajou? Viajei, Daniel. Então fala aí da tua viagem absurda. Não, fiquei tentando pensar em todos os possíveis absurdos da minha vida. Mas vem cá,
você que está fazendo... Das artes, mestrado. do absurdo nas artes, Pois do é, absurdo no... aonde? Aquele é o limite onde a razão foi além, extrapolou. É verdade. A razão habitual e cotidiana é extrapolada. E a arte é um absurdo. É o limite máximo da razão e ela não tem mais e mais e mais. Sempre vai poder ter Não tem mais. margem, não tem margem, Claro. não tem margem. Não, claro. Sem margem, sem moldura, vai sempre... Então aquele que diz, verdade. isso aí é uma coisa absurda. Por que é absurdo? Não deixa de ser absurdo, mas nesse Mas por que sentido... é absurdo? Mas Da por que- dificuldade de compreensão. Porque foge da compreensão cotidiana, aquela compreensão que a gente já está habituado a usar. Pois é, mas É, não se habituar que é o interessante. Pois é. Não Então, se habituar que exatamente. é a possibilidade de entender o absurdo. Pois você está começando a entender! O absurdo, isso é um absurdo. Isso Que é um absurdo. absurdo. Que absurdo, que absurdo. É Pois é. verdade. É um limite ainda máximo da razão, pelo menos para aquela instância. Como? Se aquilo tinha que ser assim, mas por que não pode ser? Isso é absurdo, porque passou aquele véu da razão estabelecido e foi adiante. Imagina quando Freud escreveu as suas obras. Que absurdo! Negócio de sexo com criança, e assim vai, e Édipo. Que absurdo! Por que era um absurdo? Ele empurrou os limites da razão para muito além daquilo que estava pré-estabelecido. É verdade. E a busca do homem, do ser humano, é um absurdo. Senão a vida fica sem sentido. Nós estamos sempre mergulhados no túnel do absurdo. Você pode reparar que todas as sociedades que já passaram por esse processo de racionalização de tudo, parece que o absurdo não tem muito espaço ali, né? O absurdo já está racionalizado e eles operam já com esse absurdo como uma categoria de entendimento. Você está entendendo o que eu Mas estou que querendo coisa dizer? difícil, Nossa, cara. eu tô falando que a gente, no dia a Categoria. dia... Eu tô falando que a gente, no dia a dia, o nosso cotidiano, ele é muito mais recheado de absurdos. Claro! Quando um gringo vem pra cá, ele se espanta, porque a gente tem muito absurdo Pra ele. na nossa vida, E em quando relação a gente- ele. E quando a gente vai lá, mas que absurdo, todo mundo é quietinho, ninguém se fala, ninguém dá boa noite, que absurdo. Exatamente. Isso aqui é um prato, a vida, o cotidiano é um prato recheado de absurdos. Fantásticos absurdos. Tão absurdo como essa conversa. Louca. Ela é louca? Absurda. Mas, pois é. Ela não Porque tem- tá fora dos padrões Claro, totais. Assim. como a loucura É. está fora dos padrões. É. Pois é, mas essa é uma conversa absurda que não começou... Da onde vamos falar? Falar do absurdo. E que não é nenhum absurdo. Mas a vida é o túnel dos absurdos. Eu quero mergulhar nesse túnel. Eu não sei o que vai ser. E aí, é claro que Mas o a medo... loucura, você acha que é um absurdo? A loucura é um grande sofrimento. A loucura é o narcisismo total. Esquizofrenia, que é doença mental, né? O que é o narcisismo? Narciso é aquele da lenda grega que se olhava na beira do regato, do rio, via sua própria imagem, se contemplava e se extasiava com a própria imagem. A grande doença, o grande sofrimento da loucura é não precisar dos outros, é você viajar sozinho, os teus absurdos. Mas prescindidos demais é um enorme sofrimento, prescindir do outro, onde você é autossuficiente, você se resolve tudo de forma narcísica, ele vai se afastando. Aí você viaja o seu próprio eu, mas sem o outro. Mas a convivência, o cruzamento entre eu e o outro, é que é o paridor, é o gerador dos absurdos. E aquela loucura, que é aquele narcisismo, aquela viagem para dentro de si, consigo, para si, prescindindo do outro, ela acaba sendo monótona. Ela não tem a companhia do outro, que é o gerador dos absurdos. Que faz com que você reflita e
né, esteja em mudança, em Ou movimento, perca as né? reflexões, nem reflita, fala, não, eu quero refletir, vamos viajar. É movimento, Claro. né? Estar com o outro é estar Pois em é. movimento, né? A loucura, lamentavelmente, maluco! Maluco! Não, maluco, ele fala até de forma assim muito... Pejorativa. mas como fosse uma gracinha, não, é uma viagem muito solitária. É uma viagem tão solitária que não tem nem o passageiro ao lado, muito menos o companheiro de viagem. Mas para a gente ingressar no túnel do absurdo, precisa da companhia de viagem. E a loucura é uma viagem muito dolorosa, solitária, pesada, porque tem que ser só consigo mesmo. Mas o ser humano e o seu inconsciente, o inconsciente que todos nós temos, acreditem, é a terra do outro. O outro que eu quero para mim, o outro que eu vejo, o outro que eu quero conviver, o outro que eu não quero, o outro que eu desejo, o tempo todo, o outro que está... Isso parece uma conversa absurda, mas ela não é absurda. O outro é a representação dos meus desejos, é a representação das minhas projeções, das minhas rejeições, das minhas vivências. Mas se eu corto o outro, eu só tenho como espelho a mim mesmo. Isso é profundamente doloroso. Essa é uma viagem absurdamente dolorosa. Cortar os vínculos com os outros. Comunidade com o outro. Você ser o teu autogestor. Você ser, entre aspas, autossuficiente, autoprovedor. Então você só pode conviver naquilo que você tem dentro de si e acaba sendo monótono, que se desgasta e se cronifica. E é tão doloroso essa viagem solitária da loucura, porque o afeto, que é o ápice da existência do homem, está cortado. Não tem afeto, não tem outro. Ele tem que ser o gestor ou provedor do seu próprio afeto. Isso é uma viagem absurdamente dolorosa. Mas tem lógica e tem razão. Então, voltando ao início, o absurdo é o limite da razão. Eu queria te fazer uma pergunta sobre essa situação de loucura, de ficar sozinho. Tá interessada? Tá interessada? Tô interessada. Não, porque eu fico pensando assim, nós não conseguimos conviver com a figura do louco. A gente encerra esse louco em algum lugar, né? Por que a gente fica assim, querendo encerrar esse louco num lugar? Porque ele não quer conviver conosco e a gente também, de certa forma, não está querendo conviver com o outro. Como é que essa relação que é absurda? O outro não nos quer. Mas também... esse que a gente chama de louco, né, que é uma doença dolorosamente solitária, é aquele cuja gênese, cuja história, cuja trajetória em sua vida foi de perdas sucessivas. Ele pode até ter o desejo de conviver com você, mas morre de medo, porque você vai ser mais um que ele vai perder. Então não vale o risco. Ele já perdeu tanto na sua gênese, na sua trajetória de vida, tantas perdas e frustrações, tantos abandonos, tantas desqualificações, desrazões, que você é mais um que ele, eu vou perder, não vale a pena. Entendi. Não vale a pena. Então, como o outro, que era a fonte dos seus afetos, mas também a fonte das suas frustrações, torna-se agora, em qualquer pessoa, em qualquer outro, uma ameaça. Então, eu tenho que me esconder dentro da minha própria caverna, porque qualquer outro é uma ameaça. E o afeto é a ameaça maior. Afeto é a maior conquista, mais madura, mais brilhante que o homem tem, né? O ser humano tem, mas por outro lado, para aquele que tem esse quadro, o afeto, é a coisa mais dolorosa que existe, paradoxalmente.
já que eu não posso amar alguém, eu amo a mim mesmo. Então ele não consegue ter relação de afeto com quem está à sua volta. E esse afeto é o quê? Afeto é... Não consegue, assim, em tese. Porque se eu estivesse dizendo isso, esse quadro de esquizofrenia não tem cura, não adianta fazer nada, bobagem. Faz-se o tempo todo. É uma prova para quem lida com essas pessoas, a persistência, a paciência, e uma demonstração de tirar de dentro de si e estar com esse outro. Tem sim, tem reversão esse quadro sim, tem paciência, tem uma outra linguagem, tem um outro absurdo aí em jogo e você tem que estar o tempo todo disponível e aberto, mas não com as razões habituais para lidar com essas pessoas, porque elas têm um código próprio, têm uma linguagem própria, têm uma razão própria, têm um caminho próprio, mas você tem que estar lá disponível. É igual aqueles filmes que a gente vê na televisão sobre, dos animais, dos pássaros. A vida selvagem vida na selvagem. selva. Onde o sujeito que faz aquele filme fica 2, 3 anos parado, imóvel, para pegar um simples faganho. Depois a gente em casa, que beleza, lidar, e estar o tempo todo ali presente e disponível. Disponível sim. Com essa paciência e imobilidade, né? Estou aqui meio com essa invisível. paciência que é uma imobilidade, com muita mobilidade e com muita disponibilidade, para poder, de alguma forma, aceitar as posturas do outro. Antes de que o outro se transforme, é preciso que você se transforme também. E é uma relação Pois absurda, né? Mas se difícil. você for achar que isso é só um Difícil. quadro bioquímico, um quadro orgânico, aí você coloca medicamento e pronto. E aí? Mas e o leme de todas as relações humanas é o afeto. E como lidar com afeto com alguém que se coloca tão distante desse afeto, ou tão temeroso Mas desse que afeto é esse que você está falando? Qualquer tipo de afeto, qualquer coisa pode ser colocado como afeto. Um olhar, um toque, um gesto, uma presença, uma sombra, uma insistência. É afeto. E que eu saiba, eu desconheço qualquer pessoa que, se não tiver nenhum vínculo afetivo com o outro, não vai colocar suas intimidades. Ninguém coloca suas intimidades para o outro que não tem um vínculo afetivo. Não pode, não tem como, é uma barreira. Então tem que ter um mínimo de intimidade, um mínimo para colocar lentamente esse processo afetivo. Mas é preciso quem trabalha com isso, quem lida com isso, como em qualquer outra coisa, acreditar. Eu tenho que acreditar que eu vou andar de bicicleta. Mas porque a minha dúvida e o meu interesse não é só para quem Ela lida, tá me não. questionando aqui, ela tá hoje- Atenção! Ela está hoje aqui. O reverso da moeda. Não, o que eu estou querendo dizer é um interesse geral, que não é só para especialista, não. Quantos nós temos familiares com questões ou pessoas... É esse o interesse. Mas o maluco... Entendeu? Ele Porque tem a gente isola-se. Eu não quero isolar, eu quero trazer para Mas mim. o Eu maluco, quero ele tem uma entender, função social. Ele é o último aluno da turma. Ele é uma garantia que eu sou normal. Interessante. Jurujuba, aquele hospício lá, e tá lá, mas quem tá fora não é maluco, então já é uma garantia, eu não sou maluco. É melhor manter ele como o último aluno da turma. Ele é maluco, não vai produzir. E até no mundo que a gente vive, no mundo capitalista, o maluco é aquele que não produz nada. Se ele estivesse produzindo, ele não era maluco, produzindo recurso, dinheiro, não era maluco. Mas ali é uma garantia social. É o último aluno da turma. É o último da escala. Abaixo dali não tem mais nada. Acima tem os normais. Mas será que os verdadeiros malucos estão lá dentro do Jurujuba, Canela? Acho que os malucos perigosos estão aqui fora. Estão lá em Brasília, estão lá recebendo voz.
cheio de maluco malandro, cheio de malandragem. Maluco beleza. Todo mundo quer ser absolvido, todo mundo vai para uma CPI, todo mundo é santo, todo mundo é verdade. Como é que esse dinheiro apareceu aqui? Dinheiro! Esse dinheiro na minha cueca, por favor. Ali sim, essas CPIs do último ano, de 2005, era realmente uma situação absurda. Absurdo. Realmente os caras lá falando aquelas gracinhas, como se todos nós aqui estivéssemos acreditando naquilo, como se aquilo fosse verdade. Aquilo sim, era uma verdadeira maluquice institucionalizada, pelo rádio, pelo jornal, pela televisão. Mas será que os maluquinhos, com todo o respeito que merecem, entre aspas, que estão lá em Jurujuba, no hospital psiquiátrico, eles estão corrompendo? Eles estão fazendo mensalão? Não fazendo nada disso não, então. Os malucos perigosos estão aqui. Canela, cuidado que tá cheio de maluco perigoso aí, pô. E cheio de autoridade. Cheio de instituições pesadas, pai da pátria. Olha, cuidado com esses caras. Canela. Olha, por onde você anda, Canela? Oi? Opus Dei. Não, Opus Dei e tudo mais aí que se fala por aí. Tudo bem. Mas voltando ao absurdo. E aí, o absurdo? Professora Mônica Dias, diga lá. E aí? E o absurdo? Não, eu tenho aprendido que o absurdo faz parte da minha vida já. Da sua de todos. Mas eu sempre pensei que o absurdo era aquele do limite do entendimento, né? Onde eu não consigo dar uma explicação, ali entra o absurdo. Mas eu entendi, hoje você iluminou a minha mente, Daniel Chitoriano. Mas você achava que o absurdo era o limite? É porque naquele está no limite, né? Pois é, mas que naquele limite, naquela instante, talvez naquele momento faltasse a compreensão da profundidade, aí coloca como absurdo. Mas se você atravessar, é uma parede que nem é uma parede, é uma cortina muito sutil de seda que ninguém atravessa. Nunca teve absurdo. Não, e a cada absurdo que você entende, ele deixa de ser absurdo, você acumula uma milha para poder enfrentar outros absurdos maiores. Ganha milhagem. A milhagem. Galileu, na Idade Média, quando dizia, milhagem. O planeta roda em torno, sabe que absurdo, tá ferindo as leis, não sei que absurdo, quando vem Einstein, tudo era absurdo. Mas essa é a postura do ser humano. A postura do ser humano é muito fechada, em tese, e muito reacionária. Ele morre de medo do novo. E tudo que é novo, ele vai acabar classificando, nós classificamos como absurdo. Isso é absurdo. Só porque é novo. Está além dos nossos pequenos limites de razão, mas está além. Isso é absurdo. Não tem absurdo. O ser humano não pode conviver com o absurdo, porque ele pode a qualquer lugar, a qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer segundo, em qualquer lugar do universo eu posso estar lá com o meu pensamento. Mas você não acha então que o absurdo ele é necessário para poder manter um certo controle? Claro! Sim, agora você entendeu a função do absurdo. É um controle. Claro, da mesma forma que você mantém os malucos. Posso tudo, olha. Pode. Não, eu tô falando que, pensando por esse lado, é importante você ter esse tipo de freio socialmente, né? Que posso tudo com a minha imaginação, com o meu pensamento. Tudo bem. Atende aí, pessoal. Opa! Alô! Telefone! Deve ser nossos ouvintes. É a voz do absurdo. É a voz do absurdo. Nossos ouvintes não param de ligar para comentar um absurdo que é esse programa. O absurdo é que com o pensamento, na verdade, vamos voltar aqui, o pensamento pode ir a qualquer lugar e a imaginação. Mas o controle social que diz assim, não vá! Não faça! Isso é um absurdo. Esse é o controle social. É um controle que não é tão de fora para dentro, né? Ele já foi de fora para dentro, mas já está dentro da gente. A gente já começa a acreditar. Então, quando o Gauguin, quando o Van Gogh, quando a pintura começou, o Picasso, isso é absurdo. Não tinha absurdo nenhum. Nada de absurdo. 30 minutos. Oi? Falta 3? Já está com 30 minutos. Já está com 30? Olha aqui! Chegou aos 30 e aos 30... Isso é um absurdo, não. É um 30 absurdo. Minutos chegou já. Isso é um absurdo. Aqui, gente. Não dá. Então vamos nos despedir rapidamente. Passou meia hora, 30 minutos que a gente nem viu. Falando do absurdo. Voou! Absurdamente agradável. Absurdamente simpático.
absurdamente tranquilo. Sem absurdo. Sem absurdo algum. Limite imaginário. Pois De é, cara passamos nova. o limite imaginário, cara limpa. Beleza. Aí, gente, canta aqui comigo. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Na